fé, meu irmão. Foi diferente do sacrifício de Caim, que foi qualquer coisa, que foi um sacrifício morto, que não tinha nem um pouquinho de fé, nem um pouquinho de amor, qualquer coisa, como muita gente faz, de qualquer jeito, como muita gente faz. Mas Deus não quis o sacrifício de Caim, Ele se agradou de Abel. Aleluia. Abel fez a diferença. Embora tenha sido vítima de ciúme, tenha sido o primeiro mártir crente, o primeiro que sucumbiu por causa da sua fé. Aleluia. Mas ele está lá na galeria dos heróis da fé. Aleluia. Ele vai ser o primeiro a ser coroado por Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Começando com Abel. Enoque. Lá vem Enoque na sua geração. A geração de Enoque, irmão, era uma geração ruim, difícil, a pior de todas. Igual a geração de Enoque, é só a geração dos últimos dias. Igual a geração de Enoque, é só a geração que antecede a vida de Jesus. Jesus disse que, aleluia, que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Noé foi contemporâneo de Enoque, eles viveram na mesma época. Aleluia. Era uma geração corrompida, era uma geração que só pensava em pecado. A Bíblia diz que o coração deles era mau continuamente. Casavam e davam-se em casamento. Eles viviam só para as orgias, para as festas. Trocavam de cônjuges como quem troca de roupa, se inflamando homem com homem, mulher com mulher. Era uma geração corrompida, uma geração pecaminosa, a ponto de Deus se arrepender de ter feito homem e decidir destruir a terra com o dilúvio. Mas Enoque foi diferente. Enoque fez a diferença. Enoque andou com Deus. Ele não andou com o povo da sua época. Ele não se deteve no caminho dos pecadores. Ele não se assentou na roda dos escarnecedores. Aleluia. Ele não andou no conselho do ímpio, mas o seu prazer foi na lei do Senhor, e nela ele meditou de dia e de noite. Ele andou com Deus e já não foi mais visto pelos homens, porque Deus o trasladou, Deus o arrebatou. Foi o primeiro crente a ser arrebatado na terra, arrebatado vivo. Aleluia. Ele é o tipo da igreja arrebatada. Ele viveu 365 anos aqui na terra, e todos os 365 anos de vida dele foi na presença do Senhor, mostrando que é possível a gente fazer a diferença, que é possível a gente andar com Deus, mesmo no meio de um povo ruim, mesmo no meio de um povo ímpio, mesmo no meio de um povo descrente, mesmo no meio de um povo que não quer saber de Deus. Nós podemos resplandecer como luzeiros, como estrelas, podemos fazer a diferença cheios do Espírito Santo. Aleluia. Ele fez a diferença. Noé também não foi diferente dele. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Graça quer dizer favor. Ele achou favor. Noé conseguiu manter a família dele na presença de Deus, irmão. Noé conseguiu manter a família dele crente. Todo mundo se desviou, menos a família de Noé. Glória a Deus. Uma vez o meu avô chegou num lugar chamado São José dos Basílios, lá no Maranhão, município de Dom Pedro. Aleluia. E não tinha crente naquele lugar, não tinha igreja naquele lugar. Só ímpio, só idólatra. Ninguém servia a Deus. Só a família do meu avô crente. Meu avô não cruzou os braços. Meu avô não andou no caminho deles, não se assentou na roda deles, não escondeu a sua fé de ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Já que não tem crente aqui, aleluia, mas nós somos crentes. Vamos fazer culto todo dia aqui na nossa casa. Ele transformou a casa dele numa igreja. Ele foi o dirigente da igreja e os membros eram os filhos. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. E Deus honrou a atitude do meu avô. Aleluia. Hoje tem uma grande igreja em São José dos Basílios.
Aleluia. Mas no local, exatamente no local onde fica a igreja, bem no púlpito da igreja, era onde ficava a casinha do meu avô. Aleluia. Ele fez a diferença. Ele manteve a família dele crente, fiel, servindo a Deus. Muito tempo depois foi que chegou o pastor para lá. Aleluia. Mas a família dele estava de pé. Aleluia. Noé pregou para todo mundo, ninguém quis ser crente. Mas a família dele conseguiu salvar. Aleluia. Faça a diferença, meu irmão, dentro da tua casa. Faça a diferença dentro do teu lar. Faça a diferença na tua família. Aonde você estiver, onde você chegar, onde você for. Aleluia, não nega a tua fé. Seja cheio do Espírito Santo e faça a diferença como Noé fez na sua geração. Aleluia. Que você não ganhe ninguém lá fora, mas que você ganhe a tua família. Que naquele dia você chegue diante de Deus e diga: eis aqui, Senhor, os filhos que tu me deste. Aleluia, aleluia. Levanta pela madrugada, clama nas primeiras vigílias da noite, derrama o teu coração como água pela vida dos teus filhinhos. Assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Mas não perca teus filhos para o diabo, não perca teus filhos para o inferno, não perca teus filhos para o mundo, para as drogas, para a prostituição. Ganhe eles para Jesus. Aleluia. E faça a diferença na tua geração. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Começou com Abel, Enoque e Noé. Aleluia. Depois vieram os patriarcas: Abraão, Jacó, Isaac e Jacó. Os 12 patriarcas, filhos de Jacó. Eles fizeram a diferença. Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma cidade totalmente idólatra. Para cada habitante tinha um Deus, para cada habitante tinha um ídolo. Mas Abraão não se dobrou diante de nenhum ídolo. Abraão olhou para o céu e creu em Deus. Creu em Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Ele é considerado nosso pai na fé. Aleluia. Ele não foi com os outros. E Deus olhou ele, o único que cria em Deus, o único que acreditava no Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Aí Deus chamou ele: vem, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aleluia. Abraão não titubeou. Abraão não disse: não, deixa primeiro eu arrumar aqui minhas coisas, minha casa, eu vender minhas propriedades. Não, Abraão abandonou tudo. Aleluia. Abandonou a sua parentela, os seus tios, primos e não sei quem mais. Ele ainda carregou o sobrinho dele, ainda até a metade da viagem, e o sogro também. O pai morreu no meio do caminho, mas ele enterrou, e ele terminou só a sua jornada. Mas ele foi, ele obedeceu sem saber para onde ia. Aleluia. Ele fez a diferença, meu irmão. Se eu for contar a história de Abraão aqui, vai durar a noite toda, vai levar a mensagem toda. Mas eu quero dizer que ele fez a diferença, assim como fez Isaac. Isaac é o tipo de Cristo. Aleluia. Bendito seja Deus. Ele foi um filho obediente desde o nascimento. Aleluia. Ele nunca deu trabalho para os pais dele. Até no momento que Deus pediu a vida dele para ser oferecida como prova de fé de Abraão, Isaac obedeceu a Abraão. Isaac se deixou ser amarrado. Isaac ia ser oferecido em sacrifício sem reclamar nada, para obedecer o seu pai. Criança, cuide dessas crianças aqui. Aleluia. Ele foi fiel. Ele não se misturou com as moças das nações vizinhas. Aleluia. Como seu irmão. Aleluia. O seu irmão Ismael, ele esperou em Deus. Quando ele completou 30 anos, aleluia, a Bíblia diz que toda tarde ele ia orar, ele ia meditar. Abraão
chamou o seu servo Eliezer e disse: olha, promete aqui, coloca a mão debaixo da minha coxa, promete que tu não vai escolher uma moça estranha de nação pagã para meu filho. Tu vai até na minha terra, no meio dos meus parentes, e traga a noiva para Isaac. Aleluia. E Eliezer foi. E Eliezer fez prova de Deus. Aquela que for a noiva do meu senhor Isaac, que ela venha aqui me oferecer água para mim, para os meus camelos. Lá vem Rebeca, aleluia. Bonita, moça bonita, temente a Deus, trabalhadora, fiel. E fez aquilo que Eliezer pediu. E foi a escolhida para ser a noiva de Isaac. Quando Rebeca chegou, sabe onde Isaac estava? Estava no campo orando. Estava orando, buscando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Preocupado com o reino de Deus. Aleluia. Ele foi herdeiro da promessa de Abraão. Ele procurou se preparar para fazer jus essa promessa. E Deus abençoou aquela união de maneira tal que é símbolo da igreja e de Jesus Cristo. Aleluia. Mais tarde, Jacó, que no princípio foi meio duvidoso, ali deu umas escorregadas, mas ele teve um encontro com Deus, lá no Vale de Jaboque. Ele lutou com Deus e prevaleceu, aleluia. E o seu nome foi mudado para Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece, herdou as promessas de Isaac e fez a diferença na sua geração. Foi profeta, aleluia, na sua época. E tantos outros, os juízes, foram 12. Se eu for contar a história de cada um aqui, aleluia, vai tomar muito tempo. Mas teve muitos que fizeram, todos fizeram a diferença na sua geração. Glória a Deus. Jefité, Sansão, Samuel, aleluia. Bendito seja Deus. Gideão, que era o menor da sua casa, o menor da sua família, da menor tribo, mas ele com apenas 300 homens venceram um grande exército midianita, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Aí vieram os profetas, aleluia. A Bíblia classifica eles como menores e maiores, aleluia. Bendito seja Deus. Maiores por causa do tamanho do livro que alguns escreveram, menores por causa do tamanho dos livros de menor conteúdo, mas os ministérios deles foram grandes, fizeram a diferença, aleluia. Embora enfrentando a morte, caindo em cova de leões, sendo jogados em palha, cerrados ao meio, mas eles não temeram, aleluia. Eles profetizaram, mesmo sofrendo com a própria vida, aleluia. Bendito seja Deus. Aí vieram os juízes, vieram os apóstolos do Novo Testamento, 12 escolhidos por Jesus, aleluia, aleluia, que fizeram o alicerce da igreja, que prepararam a igreja, aleluia, para enfrentar todas as épocas, em todas as eras, para continuar de pé, viva na doutrina dos apóstolos. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Quando a situação estava crítica, meu irmão, e o povo se desviava dos caminhos do Senhor, bastava uma pessoa cheia do Espírito Santo para promover o avivamento. Glória a Deus. E fazer a diferença na sua geração. Bastava uma pessoa. Deus só precisa de um para trazer um grande avivamento. Às vezes ele chama 2, como ele fez com Buravi e Daniel Beck, aleluia. Chegando aqui no Brasil, um país idólatra, cheio de idolatria, de espiritismo, cheio de doenças, mas eles fizeram a diferença nesse lugar, trazendo a mensagem pentecostal. E hoje temos como resultado o maior avivamento mundial, que se chama a Assembleia de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Basta uma pessoa cheia do Espírito Santo, aleluia. Olha só o exemplo aqui. Vocês sabem como estava a mocidade aqui.
Assim como quando nós assumimos, sabe? Vocês ouviram como estava? Afastou uma pessoa cheia do Espírito Santo para trazer esse avivamento aqui. Amém? Não precisa ter recursos financeiros. Aleluia. Basta ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. E Deus vai mudar as coisas. Deus vai fazer as coisas acontecerem. Ah, pastor, não dá, não sei o que, não tem condição. Não dá porque não quer buscar a presença de Deus. Não dá porque não quer orar. Não dá porque não quer ser cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, não tem dificuldade, não tem tempo ruim. Aleluia. Se a coisa está difícil, ele dobra o joelho e ora, e o fogo desce, e a barreira, as muralhas, os impedimentos se retiram, e a obra de Deus acontece.